Olá, meus amigos. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações em Linguagem de Programação Python. Nós estamos na nossa reta final do nosso curso, momento no qual nós estamos fechando a unidade 3 de um total de 4. Na primeira unidade, nós vimos as estruturas de dados em linguagem Python e estruturas condicionais. Na unidade 2, nós vimos a respeito das estruturas de repetição, fechamos a AV1. Estamos finalizando hoje a unidade 3 sobre funções e recursividade. A gente avalia na semana que vem e depois começa a unidade quarta e última sobre listas, tuplas, dicionários e conjuntos em linguagem de programação Python. Eu vou fazer uma breve revisão do que nós vimos na semana passada. É o capítulo 5 do livro que a gente está adotando esse semestre sobre Python na versão 3. Esse capítulo está postado lá no CIA para vocês, eu postei tem um mês. É o capítulo 5 sobre as funções. Então, ele começa aqui falando sobre a necessidade, a importância das funções. Ele começa já dando um exemplo aqui do uso de funções, e a gente fez exatamente isso semana passada. Ó. A gente brincou fazendo umas funçõezinhas para somar, função para somar vários valores, subtrair, dividir, imprimir, como chamar isso no código. A gente fez esse exercício aqui na semana passada. Na página 120, ele explica a definição da função, como se usa a função, qual a importância da utilização de funções em qualquer linguagem de programação. Isso não é só para Python, tá, gente? É uma das coisas que vocês mais vão utilizar no mercado. Quem for trabalhar com desenvolvimento de software, uma das coisas que vocês mais vão utilizar é o uso de funções. Eu falo isso porque eu utilizo demais o tempo todo nos meus códigos, nos meus sistemas. Se vocês quiserem, eu mostro, abro aqui os fontes dos meus sistemas que eu faço, mostro para vocês como é que eu uso bastante funções no dia a dia, porque elas facilitam. Você pega um trecho de código, coloca ali dentro e depois fica chamando. E uma função pode chamar outra função, e uma função pode chamar função passando parâmetros diferentes. Então, é uma coisa muito útil na programação, é a utilização de funções. Aqui na página 121, ele apresenta justamente isso, a importância do uso de funções. Tem um item legal aqui na página 121, que eu vou pedir para vocês darem uma lida depois. Muitos já leram, tenho certeza disso. Ele fala assim, dividir para conquistar. Então, a função é justamente isso. Você tem um projeto maior, um sistema para fazer, você vai quebrando esse sistema em funções. O organismo humano funciona assim, o corpo humano funciona assim, a biologia funciona assim. Você é um sistema complexo composto por várias funções pequenas. Então, você tem uma função para controlar a sua frequência cardíaca, você tem uma função para controlar a sudorese e assim manter o controle da temperatura corporal, você tem uma função para controlar o seu metabolismo, você tem uma função para controlar o crescimento e manutenção dos pelos no seu corpo com o objetivo de ajudar no controle da temperatura. Ou seja, você como uma estrutura sistêmica complexa é composta por várias funções. Essas funções recebem parâmetros e retornam um valor. Por exemplo, você tem aí dentro do seu programa, escrito no seu DNA, um algoritmo computacional como a gente conhece hoje em dia, ele tem dois símbolos, ele tem o 0 e o 1. É o bit desligado e o bit ligado. A programação feita dentro do seu DNA, ele tem quatro símbolos. Um símbolo chamado G, um outro chamado T, um outro chamado A e um outro chamado GATC. Um G, A, T e C. Guanina, adesina, timina e citosina. Ou seja, ele tem o dobro de dados para poder trabalhar. Por isso, nossa estrutura desoxirribonucleica é tão complexa. E você tem dentro do seu corpo uma função, por exemplo, para controlar a sudorese. Ela recebe um parâmetro de entrada e ela retorna um valor de saída. Então, por exemplo, o seu cérebro passa a instrução da temperatura que ele precisa manter na epiderme, e aí essa função recebe esse parâmetro e executa uma operação. Qual é a operação? Eu vou excitar as glândulas sudoreses para poder produzir suor e assim diminuir a temperatura corporal, por exemplo. Então, nós somos assim. Na programação de computadores não poderia deixar de ser diferente. Então, a gente divide para conquistar. E outra vantagem da função é que você pode reutilizá-la, dependendo dos parâmetros que ela recebe. Então, o reuso de código fica muito evidente e deixa o seu código mais enxuto, mais limpo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho centenas de funções nos meus sistemas. Do sistema que vocês conhecem, por exemplo, o Sysprova, eu tenho função que retorna o nome do aluno a partir da matrícula. Eu passo a matrícula e ele me retorna o nome. Eu passo a matrícula e a turma e ele me retorna as avaliações que vão ter para aquela turma. Eu passo o número de matrícula e ele me retorna todas as turmas que o aluno está matriculado. Então, são funções que você vai usando no programa no dia a dia e facilita muito a sua vida como desenvolvedor. E aí, ele traz aqui na página 122 a definição das funções, os parâmetros que elas recebem. Na página 122, a gente tratou disso na semana passada, ó, nesse código que eu acabei de postar para você. Por exemplo, na linha 3, eu apresento aí ó, o que é o parâmetro da função. Nesse caso aqui, isso aqui é a assinatura, porque a gente está implementando a função. E a gente falou sobre os 5 elementos na semana passada. O elemento principal que define que é uma função é a palavra reservada def, de definition, ou seja, eu estou definindo a função. Uma função, obrigatoriamente, ela tem que ter um nome, seguindo aquelas 5 regras
de definição de nomes de objetos no Python. A primeira é não começar por números, a segunda não ter espaço em branco, a terceira não conter caracteres especiais, a quarta não ser uma palavra reservada da linguagem e 5 não ter mais de 255 caracteres. E aqui, depois do nome da função, entre parênteses, tem a assinatura da função, que é opcional. A gente fez até, ó, se vocês descerem um pouco, ó, na linha 24, nós criamos uma função que a assinatura é nula. Ó. Por quê? Porque a assinatura da função é opcional. E aí, voltando lá para a linha 3, a gente tem aqui os parâmetros de recebimento de dados na assinatura da função. Esse é o terceiro elemento. O quarto elemento é a implementação da função. E o quinto elemento e último é o retorno da função, que também é opcional. Ela pode ou não retornar um valor. Lá na linha 24, por exemplo, a gente tem uma função que não retorna valor. Ó. Então, a gente viu isso na semana passada. A gente criou esses comentários juntos. Ó, não sei se vocês se lembram, nós criamos esses comentários juntos para a gente ver como é que funciona a definição da função. O Matheus Henrique pediu para eu explicar novamente o return. Explico, sem nenhum problema. O que é o return? O return, assim como ocorre lá no C, assim como ocorre no Java, assim como ocorre no PHP e no JavaScript, ele é a palavra reservada da linguagem que vai te dizer o que essa função está retornando. Olha que legal nesse caso aqui. Ó. A nossa função, o nome dela é somar. Ela recebe na sua assinatura 2 parâmetros. Um deles tem o valor default de 0. Ou seja, se não passar o segundo parâmetro, a função vai assumir o valor 0. Aqui na linha 4 nós temos a implementação, e aí olha que interessante, na linha 5 eu estou dando o retorno. Quando eu chamo essa função, eu vou até chamar logo aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, print, e vou chamar aqui, ó, somar, vou passar os valores 5 e 7.5, por exemplo. Olha que legal, ó. Quando eu vou dar essa aplicaçãozinha aqui, ó, run, você vai ver que ele vai somar lá o resultado, ó. Opa, não, é aqui mais para cima, tá lá, ó, 12.5. Por quê? Porque ele deu o return do resultado. O resultado a gente colocou x mais y. A gente poderia também colocar direto, quer ver? Ó, eu vou criar aqui uma outra função chamada subtrai, ó, diminui. E aí eu vou colocar os parâmetros A e B, e olha que interessante, eu já vou dar direto o return, ó, return. Os parênteses eles são opcionais, tá? Na linguagem Python, vou dar o return de A menos B, olha lá, ó. Pronto, se eu fizer só isso daqui agora, se eu for chamar a mesma... Lembra que ali em cima eu chamei o somar? Agora eu vou chamar o subtrair, ó. Não, diminui. E vou passar os mesmos dados. Então, olha lá, vou rodar agora a aplicação e você vai ver que ele vai, ó, dar menos 2,5, tá? O Arthur Germano, professor, print resultado não seria a mesma coisa sem return? Seria a mesma coisa. Boa pergunta do Arthur, ó. O Arthur falou assim, professor, se em vez do return eu tiver um print, não vai dar a mesma coisa? Vai, mas olha a diferença. Olha a diferença, Arthur. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou dar um diminui A e B, vou rodar aqui, o programa você vai ver que ele vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Ó? Ele dá o mesmo resultado. Mas, quando você não usa o return, você não pode usar esse valor. Eu não poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Print diminui mais 5, por exemplo, ó. Por quê? Porque agora a função diminui e não está retornando valor. Então, eu não posso pegar o resultado dela direto e utilizar numa operação. Já aqui em cima eu consigo, ó. Por que eu consigo aqui em cima? Porque isso daqui, ó, vai me retornar um valor, tá vendo? Já o diminui, ele só imprime, então não vai dar certo. Então, olha lá, ele dá um erro, tá vendo? Ó? Ele não funciona. Já o somar, ele deu certinho. Então, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você, ó, observe que ele imprimiu o resultado, tá vendo? Ó? Mas na hora dele somar, ele deu erro, ó. Então, o bom de você, em vez de usar o print, usar o return, olha que agora vai funcionar, ó. Eu vou dar um return e agora vai funcionar, ó. Olha lá que beleza, sem dar erro, ó. Então, ele somou agora, ó. Com 5 deu 2,5. Então, a diferença de você usar o return e usar o print é que o print ele não retorna valor. Ele vai fazer a impressão, mas você não consegue usar a coisa mais importante da função, que é justamente ela retornar um valor. Consegui esclarecer, Arthur, sua dúvida? Matheus, ia perguntar o mesmo. É como se aumentasse o escopo. Então, já que o Matheus ia perguntar a mesma coisa do Arthur. Arthur e Matheus, consegui esclarecer a dúvida de vocês dois? O bom de você usar o return é que, como o próprio nome diz, ó, ele vai retornar o valor, e aí você pode usar esse valor para fazer qualquer coisa. Ó. Se você põe um print, ele não retorna. E aí, inclusive, se você tentar usar o valor, ele vai dar um erro, como ocorreu aqui. Então, continuando, sempre usem a função para o melhor que ela tem, tá? O Matheus perguntou se isso acontece com qualquer linguagem. Exatamente. Se você chegar lá na linguagem Java, fizer uma função e der um print dentro da função, o valor vai ser impresso lá no console, normalmente. Mas se você não der o return, você não vai conseguir usar o valor dessa função.
No C, no Java, no PHP, no Python, no JavaScript, a palavra é return. No Pascal, no COBOL, no Basic, a palavra é result. Tudo bem? Então, ó, result é para o Pascal, COBOL, Basic. E o return é o retorno para o C, o Java, o Python, o PHP, o C++, JavaScript, Node.js. Então, ó, se você estiver fazendo uma prova, uma entrevista aí qualquer, result é o retorno no Pascal, no COBOL, no Basic. Já o return é o retorno no C, no Java, no Python, no PHP, no C++, no JavaScript, no Node. Tudo bem? Estou abordando aqui as principais linguagens que existem hoje no mercado, que vocês podem encontrar aí nas entrevistas. Lá no Serpro, por exemplo, a gente trabalha com todas essas linguagens aqui, todas elas. Nós temos sistemas em todas essas linguagens. Quem for trabalhar comigo no Serpro vai ter que programar em todas essas linguagens aqui, ó. A gente tem sistemas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tecnologia. Então, vou voltar aqui para o nosso código, deixa eu tirar isso aqui para não dar erro. Então, voltando aqui para a página, ó, ele fala isso na página 122. Na página 123, ele dá exemplos de uso de funções, passando parâmetros, ó, na página 123, foi o que a gente fez na semana passada. A gente fez até o exemplo da página 123, aqui, ó, da função somar. A gente passou, em vez de somar, a gente passou texto. A gente usou assim, ó, não sei se vocês se lembram, o Wilson, e a gente fez isso aqui, ó, na semana passada, ó. Somar Wilson e Amaral, por exemplo. Ó, Amaral. A gente fez isso na semana passada, não sei se vocês se lembram. E aí ele imprime o resultado. Por quê? Porque a linguagem Python ela é fracamente tipada, ela define o tipo na hora. Então, como ele faz o x mais y, ó, o operador mais aqui, ela é a soma se os valores forem numéricos e ela é o concatenador se os valores forem string. A gente falou disso na aula passada, que está aqui na página 123. Depois, na página 124, ele fala dos parâmetros com valores padrão, que foi justamente isso daqui, ó. Atenção, amigos. Eu falei isso na aula passada, mas é tão importante que eu vou refrisar, porque eu tenho questões no banco de dados sobre isso. O parâmetro, o valor padrão, só pode vir no final da assinatura. Por exemplo, o Python não aceita isso daqui, ó. Eu passo x com um valor padrão igual a 1 e não passo y, por exemplo, ó. Dá erro. Eu acho que ele nem deixa compilar, quer ver? Ó, exatamente, ele nem deixa compilar, ó. Então, o que acontece? Ele tem essa característica. Ou todo mundo recebe valor padrão, ou somente os elementos da assinatura no final. Cuidado, tem questões no banco sobre isso, e vai cair, e tem gente que vai errar, porque é um detalhe específico que existe no Python, e eu não sei por que isso não foi implementado, poderia muito bem ter sido implementado. Eu, por exemplo, se eu fosse um arquiteto da tecnologia, eu teria implementado isso daqui sem nenhum problema. Qual o problema de eu ter um parâmetro inicial na assinatura e não ter um parâmetro default no final? Poderia ter implementado isso aqui, mas por algum motivo que eu não consigo identificar e entender por quê, a tecnologia não permite isso, tá? Então, atenção, não deixem de ficar essa dúvida, porque eu tenho questões no banco sobre isso, e isso cai nas entrevistas, isso cai nas provas de que vocês vão fazer aí fora, no mercado de trabalho, e não pode errar esse tipo de coisa, porque é uma característica do Python, tudo bem? Que ele está falando aqui no final da página 124. Na página 125, ele fala dos parâmetros nomeados. A gente fez isso também na aula passada, quer ver? Está aqui na página, aqui na linha... Eu vou bagunçando o código, e aí eu não lembro mais onde está, mas a gente falou disso, eu vou até falar aqui novamente, ó. Eu acho que a gente usou isso na função dividir, se eu não me engano. Deixa eu ver se está aqui para baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olhem aí a linha 64. 64 não, porque agora eu já baguncei, né? Para mim aqui está na linha 64, ó. Localizem esse comando aqui, ó, aí no código, que eu acabei de passar para vocês. A gente fez isso na semana passada, ó. Observe que eu pedi aqui para o usuário informar um valor de B, informe um primeiro valor, depois o valor de A, e aí eu troquei na hora da passagem dos parâmetros, ó. Isso aqui é a passagem de parâmetro nomeada. Professor, onde está isso? Está lá na página 125 que eu mandei para vocês, ó. Parâmetros nomeados. A gente fez isso na aula passada, está aqui, ó, nessa linha, ó. No meu programa aqui está a linha 64, de vocês devem estar 2 linhas antes, que eu já botei lixo ali para cima, ó. Eu criei essas linhas aqui que não tinham, ó. Então, o de vocês deve estar próximo da linha 64. Olhem aí, ó. Isso daqui é a passagem de parâmetro nomeada. A gente fez isso na aula passada.
Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Aí na página 126, ele fala do empacotamento de parâmetros. A gente fez isso também aqui, ó. Localizem aí na página, aí na linha 15, ó, essa função. A gente fez essa função aqui para poder mostrar o empacotamento e desempacotamento de parâmetros. Tem questões no banco sobre isso também. Se houver alguma dúvida, não deixem de perguntar. Está lá nessa aula, no vídeo, que já foi para vocês. E na página 127, ele dá continuidade, falando do desempacotamento de funções. Na página 128, ele fala dos retornos das funções, que a gente já tratou aqui agora há pouco, que eu expliquei do return, né? Ele explica. E aí, nesse momento, eu falei para vocês uma coisa importante que acontece no Python, mas não acontece nas outras linguagens. Eu falei isso aqui, não sei se vocês se lembram, ó. Eu falei do uso do retorno. Eu até fiz esse programinha aqui, ó, essa função. Localizem essa função aí no código de vocês, ó. Para mim, aqui ela está começando na linha 41, tem até 54, de vocês deve estar na linha 38, 37. Então, olha aí, ó, o teste do retorno. A gente fez isso aqui na aula passada. Quando o Python encontra um return, ele abandona a função. Isso não acontece nas outras linguagens, tá? No Python, ele abandona. A gente até fez esse exemplo aqui, ó. Olha o que eu coloquei na linha 54. Eu botei fim da função teste. E aí eu pedi para vocês tirarem esses comentários aqui, ó, para vocês verem que quando ele encontra o return, ele abandona a função e não imprime o texto fim da função. A gente falou disso na aula passada. Se ficar alguma dúvida, não deixe de esclarecer, por favor. Depois disso, ainda na página 128, ele fala das funções que não retornam valor. Ó, foi a pergunta do Matheus e a do Arthur Germano agora há pouco. Professor, eu poderia usar o print? Poderia. Mas, se você usar o print, você não consegue usar o retorno da função. E aí você perde um poder enorme, que é usar a possibilidade de ela te retornar o valor e você conseguir trabalhar com isso. Então, deem uma atenção especial nisso daqui, tá? Na página 129, ele fala do retorno múltiplo dos valores. O retorno múltiplo, a gente usou também um programinha para explicar isso. Deixa eu ver onde ele está aqui, ó. Retorno múltiplo. A gente fez isso em algum lugar aqui. Não estou achando aqui, mas eu vou fazer então de novo aqui, ó. O que é o retorno múltiplo das funções? Tá vendo que a gente tem aqui a função somar, a função diminuir? Eu poderia ter uma função aqui, ó, def, operações aritméticas. Eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo, ó. Façam junto comigo, por favor, para a gente andar junto e tirar todas as dúvidas, ó. Ele faz assim, ó, def operações aritméticas, e aí você vai receber dois valores aqui, ó, no 1 e no 2, tá? Vamos botar no 1 e no 2. E aí, olha só que interessante. Ele pode chegar aqui agora e a gente pode fazer assim, ó, a soma recebe no 1 mais no 2. Façam junto comigo, ó. A subit recebe no 1 menos no 2. O prod de produto recebe no 1 vezes no 2. E a div recebe no 1 menos no 2. Claro que aqui o ideal seria a gente poder fazer nesse caso aqui seria interessante a gente poder fazer o teste, né, para verificar se o dividendo ele não é zero, para não dar erro. Então, esse seria o ideal. Mas, por enquanto, o Vinícius falou para mim que a subtração ficou errado. Obrigado, Vinícius. Verdade. Obrigado. Então, olha só. A gente agora pode dar um return, ó. Dar um return de soma, vírgula, subit, vírgula, prod, vírgula, div. Então, olha só, o Python é a única linguagem que permite isso aqui, viu, gente? Eu não conheço nenhuma outra linguagem que permita isso. Agora, quando eu chegar aqui agora, ó, eu vou pedir para o usuário digitar um valor. Coloquem aí, por favor, um valor A. Recebe assim, ó, int, float de input. E aí vamos pedir para o usuário, informe o primeiro valor. Eu estou fazendo devagarzinho porque eu quero que vocês façam junto comigo, tá, gente? Então, ó, e vou copiar agora, Ctrl+C, vou colar, Ctrl+V e vou pedir para o usuário informar o segundo valor, ó. Vou botar aqui. E olha que legal, eu vou chegar aqui agora e vou fazer assim, ó, print, e vou pedir as operações, ó, operações aritméticas, ó, print operações aritméticas, e vou passar o A e o B que o usuário acabou de digitar. Vou rodar esse programinha aqui, ó, para a gente ver, ó, informe o primeiro valor 5, informe o segundo valor 7.
Então tá lá, ó, ele me dá todos os resultados, olha que legal. 5 mais 7 dá 12, 5 menos 7 dá menos 2, 5 vezes 7 dá 35, e 5 dividido por 7 dá menos 2. Olha que legal. Então, opa, ficou errado aqui, ó. Então, o Python permite isso, que é a entrega múltipla de valores na função. Olha que legal, ó. Então, peço para vocês reproduzirem isso. Na página 129, ele faz isso, retorno de múltiplos valores. Como é que ele trabalha com isso? Na página 130, ele fala do escopo das funções. Dê uma atenção especial, que eu também tenho questões no banco de dados sobre isso. O escopo da função, ele apresenta qual é o tempo de vida da função. Uma função ela pode ser global ou ela pode ser local. Isso aqui é a mesma coisa em todas as linguagens, tá, gente? C é do mesmo jeito, Pascal, Java, PHP, a função, assim como os objetos em geral, eles têm um escopo global ou um escopo local. E aí ele apresenta aqui o escopo das funções, ó, de vida da função. Nas páginas 130 e 131, ele apresenta o escopo das funções e de quando que os valores estão presentes. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Documentação da função, você pode, quando você coloca as 3 aspas, o programador tem acesso a essa documentação. Isso está aqui na página 133. E agora chegamos na recursividade, que é o assunto da nossa aula de hoje. A gente, na aula passada, fechou até aqui na página 133. Ficou alguma dúvida, amigos, até a página 133? Ficou alguma dúvida a respeito de escopo da função, a respeito do return, a respeito de função com retorno múltiplo, a respeito de assinatura, parâmetro nomeado, parâmetro posicional, parâmetro com valor default, empacotamento e desempacotamento de assinatura, de parâmetros? Ficou alguma dúvida sobre isso? Posso ficar despreocupado para a gente gabaritar na prova na semana que vem? Tem gente aí comigo ou eu estou sozinho? Foi embora já? Tem alguém ainda aí? Alô, som? Professor, Tem gente aí? Opa, tem gente. Oi, naquela, Marcos. aquela ali que você mandou, quando você retorna várias variáveis, ele retorna uma tupla, hein? Exatamente. Muito bem lembrado pelo Marcos. Ó. A gente vai ver as tuplas, as listas, os conjuntos e os dicionários na próxima unidade. Mas olha que legal. Ele retorna para você uma tupla e você pode percorrer com for, você pode fazer o que você quiser com esse retorno. Bem lembrado, bem apontado pelo Marcos a respeito do retorno. Alguma dúvida mais, meus amigos? E vou pedir para vocês já começarem o nosso programa com ele, ó, que é o fatorial. Só que o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês colocarem, mudarem o nome. Vamos colocar o nome da função assim, ó. Coloquem fatorial sem recursividade. Coloquem para mim assim. Eu vou fazer devagarzinho, porque eu quero que vocês me acompanhem. Esse programa vai ficar bem legal, ó. Coloquem assim para mim, ó, fatorial sem recursividade, tudo bem? E já vamos testar aqui esse programa, ó. Cheguem aqui, coloquem assim, ó, print, coloquem assim, ó, antes do print, vamos pedir um valor de A aqui, ó. A recebe, vou converter para inteiro, input. Vou colocar assim, ó, informe o valor pro fatorial, tá? Então, coloquem assim, ó. Vou fazer devagarzinho, porque eu quero que todo mundo me acompanhe nesse exercício, tá? Ele vai ficar bem legal no final da aula, ó. E aí, olha o que a gente vai fazer assim, ó. O fatorial de... E aí a gente vai colocar aqui o parâmetro, ó. É igual a... E aí a gente vai colocar a resposta aqui, ó. O fatorial de... Coloque uma exclamação depois aqui, ó. Só para ser impresso com exclamação. E aí a gente vai colocar o resultado vai ficar bem legal esse exercício. A gente coloca assim, ó. Ponto format. E aí a gente coloca primeiro o valor que o usuário passou, que é o valor de A, né? Depois a gente vai chamar a nossa função, ó, fatorial sem recursividade, e vou passar o valor de A. Eu estou fazendo devagarzinho porque eu gostaria que todo mundo fizesse junto comigo, tá? Ó. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou pedir para rodar esse exercício para a gente ver se está ok. Eu vou abrir a calculadora aqui para a gente ver o cálculo do fatorial. Daria para fazer de cabeça, mas eu vou fazer com a calculadora para a gente ver a diferença. Ó. Se eu chego aqui e coloco cálculo fatorial de 6, ó, 6 fatorial. O símbolo é esse aqui, ó, N exclamação. Dá 720, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa lá, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pedir o fatorial de 6. Vamos ver se ele vai me dar o resultado correto. Olha lá que legal, ó. Informe o valor para o fatorial de... Aí a gente botou 6, o fatorial de 6 é igual a 720, exatamente como ocorreu aqui na calculadora. Declarem uma função, crie uma funçãozinha aqui embaixo agora, chamando assim, ó, fatorial com recursividade, ó.
fatorial com recursividade. E aí, no fatorial com recursividade, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer no fatorial com recursividade é colocar a condição de parada da função. O que é uma condição de parada da função? É a gente mostrar para a função assim, em que momento ela precisa parar, porque ela vai ser chamada até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, a gente vai começar aqui. Ó. Se o valor de y for igual a zero, na verdade, se ele for igual a zero, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return de 1. Porque o fatorial de zero é 1. A gente já começa fazendo isso, tá? Se não, olha só que interessante. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return de quem? Da mesma função, ó. Eu vou chamar a mesma função, ó. Viu que eu chamei a mesma função? Só que agora eu vou passar o quê? Eu vou passar o elemento anterior, ó, y menos 1. E o resultado disso, eu vou multiplicar. O resultado disso, eu vou multiplicar com o y. Então, ó, vou multiplicar o resultado disso com o y. E aí, olha só que interessante. Está aqui a nossa função com recursividade, sem utilizar o for. Observe que ela fica até menor, que interessante. Então, agora eu vou pedir para vocês copiarem essa linha aqui, ó. Copiem ela e vamos agora, ó, o fatorial de tanto, aí eu vou botar aqui agora, ó, fatorial com recursividade, ó. A gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Olha que interessante, ó. Eu vou chamar aqui o valor de 7 e observe que ele fez das duas formas. Eu vou até mudar o texto aqui para ficar melhor. Fatorial de sem recursividade, ó. Fatorial de tanto, sem recursividade e com recursividade, ó. Com recursividade. O Henrique está perguntando, professor, como que o resultado deu o mesmo? O resultado deu o mesmo porque, olha que interessante, eu vou explicar isso daqui. Foi bem interessante, ó. Quando a gente chamou aqui, ó, fatorial com recursividade, ele chegou e chamou essa função aqui, ó. Ele chamou essa função, fatorial com recursividade. Passando o que para ela? Passando o valor, nesse exemplo aqui, ele passou o valor 6, ó. Então, 6 caiu aqui no y. Então, o que acontece? Olha o que ele faz. Se y é igual a 0, 6 não é igual a 0. Então, o que ele faz? Ele vem para o else. O else manda fazer o quê? Manda chamar a função novamente, ó. Manda chamar ela novamente. Passando quem? Passando o 6 menos 1. Ou seja, ela vai chamar a função de novo, passando agora o anterior. Então, essa função aqui, ó. Essa função aqui, eu passei para ela o valor de 6, tá vendo? O valor de 6 que o usuário digitou aqui. Então, ela foi instanciada na memória com o valor de 6. Está aqui ela, ó. Aí, o que aconteceu? 6 é igual a 0? Não. Então, ele chamou a função novamente, ó. Ela chamou a si própria, só que agora passando 6 menos 1, ó. Ela passou o valor de 5. Aí, chegou aqui, y é igual a 0? Não, 5 não é igual a 0. Então, o que ele faz? Ele vem para o else. Chama de novo a função, ó. Ele chamou de novo a mesma função. Então, tá aqui, ó. Ele passou agora y menos 1. Ou seja, o y valia 5, agora 4. Aí, chegou aqui, ó. O 4 é igual a 0? Não. Então, o que ele faz? Ele chama a mesma função aqui de novo, ó. Só que passando o y menos 1. Ou seja, ele fez isso aqui, ó. Chamou a mesma função agora passando 3. E aí, caiu aqui, ó. 3 é igual a 0? Não. Então, ele chamou a mesma função aqui agora passando y menos 1. Ou seja, passando 2. Então, aqui, ó. A mesma função agora passando 2. Aí, ele verificou aqui, ó. 2 é igual a 0? Não. Então, ele chamou aqui a mesma função, ó. Só que agora passando 1, ó. Y menos 1. Aí, ele chamou aqui a mesma função agora passando 1. Aí, ele chegou aqui, ó. Y é igual a 0? Não. Então, ele fez de novo passando agora o 0. Quando ele chegou pela última vez aqui, chamou a função com valor 0, essa condição aqui foi tida como verdadeira, ó. E aí, sendo verdadeira, ele retornou o quê? Ele retornou 1. Eu vou colocar aqui em azul agora, ó, o retorno dela. Ela retornou o valor 1 aqui, ó, para quem chamou. Aí, essa função que estava empilhada na memória, ela pegou e multiplicou, ó, o 1 vezes o 1. Aí ele retornou para cá, agora o 1. Aí chegou na próxima que estava empilhada, o 1 vezes o 2, aí ele passou para cá, 2. Passo 2 para cá. 2 vezes o 3, aí ele vai desempilhando. Passo 6 para cá. Ó. 6 vezes o 4, ele vem empilhando. 24. Passo 24 para cá. 24 vezes o 5, aí 120, ele desempilha aqui, ó, 120, passou 120 para cá. Aí chegou 120 vezes 6, aí ele retorna para cá o valor de 720, que é 120 menos 6, que é justamente o resultado aqui. Ó. Na verdade, o resultado aqui. Então, olha que interessante. Observe que a gente fez a mesma coisa, só que sem usar nenhuma instrução for, nenhuma instrução while, só empilhando a chamada recursiva. Como é que funciona, por exemplo, no algoritmo do Waze? Funciona dessa forma, ó. Ele chama, ele sai aqui e fala assim, ó,
segue até você encontrar até que não seja mais possível prosseguir adiante. Quando isso acontecer, vire à direita. Se não for possível virar à direita, vire à esquerda. Se não for possível virar à esquerda, volte até o momento em que você tinha outro entroncamento para poder tomar a decisão. E quando fizer isso, chama a função de novo. Aí ele sai testando todas as possibilidades, chamando a função de novo. Só que para cada uma que ele faz, ele vai pegar e medir o tempo que ele levou. Por isso que ele chega no final para você e apresenta que essa rota aqui, de todas as que ele testou, foi a rota que apresentou o menor tempo, conforme a configuração do aplicativo, né? Que pode estar configurado por tempo ou por distância. Então, é assim que se resolve um algoritmo de romaneio, um algoritmo de rota, por exemplo. Ou, se eu pedisse para vocês essa tarefa aqui, faça um algoritmo que um robô que seja colocado ali no centro daquele labirinto, ele consiga sair. Então, o que o algoritmo vai fazer é algo semelhante a isso. Se você não usar recursividade, pode acontecer de você ficar preso no labirinto e nunca mais sair. Por quê? Você vai soltar o robozinho aqui, Aí ele vai seguir esse algoritmo, vai diante até que você encontre uma porta fechada. Se isso acontecer, vire à direita. Se não for possível virar à direita, vire à esquerda. E aí chama a função de novo. Então ele vai testar aqui, depois ele entra, testa aqui, depois ele entra, testa aqui, depois ele entra, testa aqui. Ele vai testando todas as possibilidades e vai pegando qual é o caminho mais rápido. Ele pode até encontrar mais de uma forma de saída. Ele pode encontrar essa forma de saída A e pode encontrar uma que ele percorre todo esse caminho aqui e consegue chegar na forma de saída B. Só que nesses casos, ele vai sempre pegar a rota menor, porque ele já testou todas. Então, o algoritmo de recursividade é utilizado para resolver esse tipo de problema. Uma outra coisa muito legal que a gente resolve com recursividade é esse aqui, fractais. Não sei se vocês já viram. O que é um fractal? Um fractal é uma imagem produzida por um algoritmo computacional. Olha que interessante. Se você pega uma imagem de um fractal, por exemplo, e se você for dando zoom, pega a pontinha dela, a menor aqui, Se você der um zoom, é igual a essa parte aqui. Se você der um zoom aqui, é a mesma que essa parte aqui. Se você der um zoom, é o mesmo que esse quadrante aqui, Se você der um zoom, é o mesmo que esse quadrante. Ou seja, porque é uma imagem produzida por computador por meio de um algoritmo de recursividade. E aí, o que ele faz? Se você, dentro desse algoritmo, manda ir trocando as cores, olha que beleza que fica, Ficam umas imagens maravilhosas, Isso daqui são imagens produzidas por algoritmos computacionais. O nome dessas imagens são fractais. E isso aqui não é nada da criação nossa, não. A gente só copiou da natureza. O fractal mais famoso e comum na natureza é o floco de neve. Se você pega um floco de neve aí, quem já visitou, quem já foi na neve, pegou um floco de neve desse, quando você coloca ele no microscópio, ele é uma estrutura de fractal. A ponta dele é exatamente igual a haste, basta você dar um zoom e é exatamente a mesma coisa. Aqui é o fractal mais comum na natureza, e eu li recentemente, eu não sei se é verdade, que não existem dois flocos de neves exatamente iguais, eles sempre vão ter uma diferença. Então, um exemplo de um fractal encontrado na natureza é o floco de neve. Existem outros, tá, gente? Quando você pesquisa, por exemplo, tem um animalzinho chamado Nautilus, que é um crustáceo, ele também, dentro da estrutura dele, é algo parecido. Aqui a gente tem a sequência de Fibonacci. Olha que legal. Isso aqui é um crustáceo encontrado amplamente nos mares, mas se você olhar aqui, que interessante, ele é uma estrutura que você, quando desmembra ela, ele tem uma sequência matemática aqui, que é chamada de sequência de Fibonacci. Olha, se você der uma olhada aqui, isso daqui, é exatamente a mesma coisa que isso daqui, o próximo quadrante é o dobro do tamanho, chega aqui também o dobro do tamanho. Aí ele vai, o primeiro lá, por exemplo, 1, depois é 3, 2, 3 mais 2, 5, depois 5 mais 3, 8, depois 8 mais 5, 13, e aí assim por diante, Então, esse daqui é o que na matemática a gente chama de sequência de Fibonacci. Tem uns algoritmos para fazer o desenho disso. Daqui a gente tem também a ideia da proporção áurea. Isso foi descoberto por Leonardo da Vinci, homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Se vocês já viram essa imagem aqui em algum lugar, o que é essa imagem? Foi um estudo de Leonardo da Vinci justamente para chegar nessa proporção áurea. É bem interessante. Se você pegar, por exemplo, a medida da dimensão, se você chegar aqui, e isso no nosso corpo, na natureza é amplamente encontrada. Se você pegar o tamanho do braço e dividir pelo tamanho do antebraço, você vai ter um valor, que é o chamado o número áureo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O número de ouro ou número áureo, ele é um valor, é uma constante matemática que equivale a esse número que ele não se modifica. Então, se você pegar aqui a altura da perna, e dividir
por esse pedaço aqui, você vai encontrar esse mesmo resultado, que é conhecido como a proporção áurea. Então, esse número áureo, 1,618, ele é o valor que você vai encontrar, a mesma coisa se você dividir a altura dividido pela cintura até a base. Então, o Leonardo da Vinci descobriu essa proporção áurea no corpo humano, que ela é encontrada também na natureza. E, inclusive, algumas obras da construção civil, como, por exemplo, o Templo de Partenon, não sei se vocês já ouviram falar, proporção áurea. Ele utiliza essa proporção áurea, motivo pelo qual, muito provavelmente, ele resiste a milhares de anos, já passou por diversas guerras. Olha lá, a proporção áurea também encontrada na construção do Templo de Partenon, na Grécia. Tem milhares de anos e até hoje ele está lá em pé. Ó. Estudos matemáticos mostram que a estrutura fica mais robusta. Inclusive, no corpo humano também, ó, rosto, simétrico, proporção áurea. Quando você tem essas divisões, pessoas extremamente bonitas, como é o caso dessa mulher aqui, a Angelina Jolie, ela tem a proporção áurea muito próxima desse número 1,618,0339 na simetria do rosto. Isso é muito utilizado também no marketing, tá, gente? O marketing, por exemplo, a logo do Twitter, por exemplo, utiliza a proporção áurea. A logo da PepsiCo também utiliza a proporção áurea. Só que interessante, a proporção áurea no corpo humano, nas logos. Na Apple, por exemplo, ela utiliza também a proporção áurea para fazer as suas imagens. Eu fiz os móveis planejados lá de casa, eu fiz isso. Se você pega, por exemplo, como os móveis são planejados, o que eu fiz? Eu fiz a largura dividido pela altura, dando esse valor, 1,618,0339. Então, os móveis lá de casa são todos utilizando a proporção áurea, da mais robustez. Áurea vem de ouro, né? Então, isso aqui, as funções recursivas. O Leonardo da Vinci, inclusive, utilizou a proporção áurea também nas suas obras. Esse é o quadro mais famoso do Leonardo da Vinci, batizado de Mona Lisa. Ele utiliza a proporção áurea na pintura. Então, e a obra mais famosa dele é justamente O Homem Vitruviano. Foi quando ele publicou esse estudo, lá no século XVII, O Homem Vitruviano. Então, amigos, é bem interessante isso. E os fractais são uns exemplos disso. Fractais são desenhos desenvolvidos por algoritmos computacionais de recursividade. Aí no meio dele você põe um randômico de cor, aí fica essas coisas maravilhosas assim. Ó que legal isso daqui, ó. Isso aqui são imagens feitas por computador. Um algoritmo com uma funçãozinha parecida com essa que a gente construiu aqui, ó. Uma funçãozinha parecida com essa que ela chama ela mesma. Aí aqui dentro ela vai mudando o espectro de cor. Você pode botar o espectro de cor dentro de um vetor e aí vai mudando. Olha que beleza isso daqui, ó. Olha essa. Olha que espetáculo. Isso aqui foi feito por um algoritmo computacional. São obras de arte, verdadeiras obras de arte, feitas por uma equação matemática ridícula, desse tamanhozinho aqui, ó, com 5, 6 linhas de código, e faz essas coisas maravilhosas que a gente tem aqui, ó. Esses fractais são uns exemplos desses. Então, a utilização de recursividade, ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem, professor? Ela gasta muito mais memória. Vou explicar por quê, ó. Nesse primeiro exercício aqui, ó, que a gente fez sem recursividade, a função foi chamada uma vez só. Ó, a função aqui, ó, foi chamada uma única vez. E aí, dentro dela, ela tem esse for, que aí ela deu o resultado de 720, ó. De 720. Agora, a nossa outra função aqui, recursiva, olha o que aconteceu. Ela foi empilhando, ó. Então, nesse caso, como a gente passou o parâmetro 6, ela foi instanciada na memória 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ou seja, nesse caso aqui, passando o parâmetro 6, ela gastou 7 vezes mais memória para poder alcançar o mesmo resultado. Aí vocês podem me falar assim, professor, então, para esse tipo de operação, usar recursividade não é inteligente. É verdade. Para esse tipo de operação, não. Agora, haverá situações em que só tem um jeito de você resolver, que é com recursividade. Como, por exemplo, se você chega lá, ó, Google Maps rotas. Se você chega lá no Google Maps, por exemplo, e pede para ir de um lugar A, pede para ir da faculdade para sua casa, e aí ele faz a rota, só tem um jeito dele resolver isso daqui, que é utilizando recursividade. Porque se ele utilizar estruturas algorítmicas de repetição, como for e while, ele corre o risco de jamais encontrar o resultado e se perder lá dentro. É como se ele se perdesse dentro do labirinto. E a recursividade resolve isso para a gente. Viram que legal, que fantástico que é a utilização de recursividade? E isso aqui não está presente só no Python, tá, gente? Qualquer linguagem, desde a década de 70, permite chamada recursiva. A função chama a si própria. Ó. Observe que a função ela chama a si própria. Ó. Por isso que ela vai empilhando assim para resolver os resultados. Não é legal isso? É muito utilizado em teoria dos grafos também. Quando a gente quer saber, por exemplo, qual é o grau de aproximação de uma pessoa numa rede, do Facebook, por exemplo, análise de redes, análise
de redes do Facebook. Quando você usa uma análise de redes do Facebook, ele apresenta, por exemplo, como é que o seu relacionamento com as pessoas. Então ele fala assim, ó, se eu quiser atingir tantas pessoas com uma campanha publicitária, quem é que eu devo acionar dentro da rede? Aí ele faz um cálculo de pesquisa operacional com recursividade para verificar quais são as pessoas mais influentes na rede do Facebook. Oi, pode falar. Recursividade, ele é usado em todas as linguagens? Você Todas as linguagens, em todas as linguagens. C, Java, Pascal, Basic, COBOL, por exemplo. Ó, vou abrir aqui, ó, o mesmo algoritmo em linguagem C, ó. Fatorial sem recursividade, fatorial com recursividade. Ele recebe um parâmetro aqui, ó, e aqui, ó no fatorial com recursividade. Tá vendo que o código fica mais limpo? Olha aqui, ó. Ele está fazendo a mesma coisa aqui em linguagem Java, por exemplo. Então, todas as linguagens implementam recursividade. Isso dá um poder enorme para a tecnologia. Por quê? Porque você consegue fazer esse tipo de coisa. Análise de redes do Facebook. Eu quero saber qual a pessoa dessa sala aqui que é mais influente. Aí eu faço uma análise de rede do Facebook com vocês, com essa turma, aí eu percebo, por exemplo, eu acho que o algoritmo identificou que o Marcos é o mais influente dessa sala, ele conhece mais pessoas. Então, se eu convencer o Marcos da gente não fazer prova na semana que vem, então eu vou ter um grau de convencimento da turma muito maior. O Nicolas perguntou se poderia ser feito com o IO também. Sem nenhum problema. Poderia ser feito com o IO também. Sem nenhum problema. Com for ou com IO. Eu sugiro, nesse caso, fazer com for. Por quê? Porque quando você já sabe o tamanho, se você fizer com for, vai ser muito mais rápido. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube explicando como que você deve definir se você usa o for ou o IO. Eu vou botar aqui o link para ele no chat, para quem quiser assistir depois da aula. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube explicando qual a melhor alternativa de você usar o for ou o IO, independente da situação. Tá aí o link para quem quiser assistir depois da aula. No meu canal do YouTube explicando quanto que você deve determinar se usa o for ou o while. Nesse caso, eu utilizei o for porque, como eu já sei o tamanho, o for ele é mais rápido do que o while nesse caso. Tá tranquilo, posso ficar despreocupado. Vamos gabaritar semana que vem todos esses assuntos. Eu quero ver só gabarito semana que vem, hein, galera? Só notão, só notão. Então, amigos, refaçam esses exercícios que nós fizemos hoje. Essa é uma boa dica. Chega no PyCharm e refaz o cálculo do fatorial, faz uma outra funçãozinha, faz exponencial. Quem quiser fazer exponencial, é bem legal também. Faz a exponencial, um testezinho para você testar ali, igual o William fez. Repete esses exercícios, dá uma lida no material para a gente fechar com chave de ouro na semana que vem, para a gente poder começar a unidade 4 sobre listas, tuplas, dicionários e conjuntos em Python. E aí a gente fecha o nosso curso.